Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Estamos na primavera, mas hoje esfriou, né? Glória a Deus. Mas a gente está aqui por causa dele, vale a pena. Amém? E pode ter certeza, querido, que tem galardão. A palavra do Senhor diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você não veio aqui por minha causa hoje. Você veio para buscar o Senhor. Você veio para buscar conhecimento. Então, você vai encontrar, amém? Hoje é a última quinta-feira sobre o ensino de adoração. Glória a Deus. Eu espero que você esteja praticando, porque não acabou, amém? Quem vai dar continuidade é você. Você está ouvindo, você está se enchendo, você está compreendendo, mas é necessário praticar. Amém? Ele espera que a gente pratique. Então, que você pratique sua vida de adoração no seu dia a dia, com essa nova compreensão do que é ser um adorador em espírito e em verdade. Lembra? Na primeira quinta-feira nós falamos que a adoração é tudo aquilo que nós podemos expressar na nossa nova vida em Cristo Jesus. Né, que na velha aliança não existia uma adoração perfeita, não existia verdadeira adoração, porque o homem não conseguiria fazer justiça por si próprio, o homem não conseguia, por meio das obras, nem por meio da lei, ser salvo, ser justiça de Deus, nascer de novo, ser perdoado completamente dos seus pecados. Mas Jesus veio para mudar essa situação. Por meio do sacrifício de Jesus, da obra redentora, o homem passou a ser um verdadeiro adorador. O que é adorar em espírito e em verdade? Em espírito, porque é uma nova criatura. Hoje você é um espírito, amém? Você nasceu de novo, você não é guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, nem tampouco pela sua carne. Agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você vive uma vida no espírito, por isso adorar em espírito. E em verdade. Em verdade quer dizer expressar a realidade de quem você é agora. Você é um filho de Deus, você é um adorador. Então, tudo o que você tem para fazer e viver tem que expressar o seu Criador. Essa é a verdade. Amém? Então, você adora o Pai em espírito e em verdade. Nós vimos o texto base de João, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 22 em diante. Amém? Nós falamos também sobre a importância de conhecer ao Pai. Jesus falou para a mulher samaritana que eles adoravam o que eles não conheciam. Nós adoramos o que conhecemos. Amém? Então é necessário conhecer aquele a quem se adora. Você não adora quem você não conhece. Não é assim? Nós adoramos ao Pai, nós conhecemos por meio da palavra hoje. Então a necessidade de conhecer ao Pai, quem Ele é. Quinta-feira passada nós falamos sobre, mais um pouquinho sobre quem Ele é. Falamos dos atributos de Deus, lembra? Que Ele é um Deus autoexistente, Ele não foi criado, mas Ele criou todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, nele está a reserva de todo e qualquer poder que possa existir. Onisciente, Ele conhece todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém? Falamos sobre a bondade, a fidelidade, a santidade do nosso Deus, a justiça do nosso Deus. Ele é reto, Ele é bom em todo o tempo, Ele é justo em todos os seus caminhos. E qual é o papel de nós, os filhos, na adoração? Como adorar ao Senhor? Vivendo essa vida de santidade, vivendo essa vida de temor, vivendo essa vida expressando ao Pai. Amém? E hoje, como não poderia faltar, querido, nós vamos falar sobre a adoração por meio da música. Amém? Eu sei que muito se fala sobre adoração e louvor, e a primeira coisa que vem na consciência, na mente da gente é música, é louvor, é cântico. Não é assim? E não tem como não falar de música em adoração, porque o próprio Deus fez a música. Amém? Ela não é a adoração em si, mas ela é uma parte da adoração. Ela é uma expressão de adoração. Amém? Então, nós vamos falar sobre adoração por meio da música. Não tem como falar de adoração e excluir a música. Você já entende que a adoração, na nova aliança, em espírito e em verdade, não é cantar a Deus. Você já compreendeu o que é adoração. Amém? Mas, como uma nova criatura, você também entende que você pode expressar a adoração ao Pai por meio da música. Amém? E ela tem um papel fundamental, relevante e importante na vida dos filhos. Amém?
Se a gente parar para pensar, a gente conseguiria viver sem música nos dias de hoje? Se a gente olhar para todas as coisas, dentro da casa do Senhor e fora, tudo tem música. Não é assim? Aleluia. Ela tem um papel relevante na vida do adorador. Porque a música também expressa a adoração. Abra sua Bíblia em Salmos 150. Eu estava estudando essa tarde, na verdade eu fiquei de manhã até o final da tarde no meu quarto trancada hoje. E aí eu estava falando falei, Senhor, mas música. A gente olha e tem outras referências bíblicas, né, sobre o começo, as primeiras menções da palavra música, adoração por meio da música na palavra. Mas o Senhor falou assim, vai lá para o Salmo 150. Eu falei, amém, Pai. A gente está lendo Salmo, né? Então vamos até lá. Para entender sobre o papel da música. Salmo 150, verso 1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Do 1 ao 5, ele fala para louvar por tudo, para louvar por ele, para louvar com o corpo e com os instrumentos. No 6, no versículo 6, Deus me chamou a atenção sobre louvar com a sua respiração. Louvar com o fôlego de vida. E aí, quando a gente vê isso, e a gente lê tantas vezes, a gente não se atenta, né? Às vezes a gente usa um versículo como chavão. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é? Mas Deus me fez mergulhar nesse versículo de uma maneira tão profunda. Louva com a sua respiração. Louva com o seu fôlego de vida. E eu falei, Senhor, como isso é profundo. Porque lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, vamos lá. Você achou? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele diz aqui em Salmos, louva com a sua respiração, louva com o fôlego de vida, porque ele soprou esse fôlego de vida em mim e em você, para que louvássemos ao Senhor. Então, Deus criou o homem com esse fôlego de vida, com essa vida dele em nós, restaurada em Cristo Jesus, para louvarmos a Ele. Amém? Não existe outro objetivo, querida. A adoração faz parte de mim, faz parte de você por meio da música. O salmista fala em todo o tempo, e aqui não diz respeito só a louvar, vida de louvor, né? Que a gente fala de ter uma vida de louvor certa e reta diante de Deus. Mas ele está certo aqui, claramente falando sobre os instrumentos, sobre dança, é cantar mesmo. É louvar com música. E aqui ele fala, usa a sua respiração, o fôlego de vida que eu te dei para isso. Ele nos deu o fôlego de vida para louvarmos a Ele. E eu não sei se você compreende isso, mas quando a gente faz aula de canto, quando a gente estuda, né, a maneira de cantar, eu creio que a maioria aqui não fez uma aula de canto com o professor. E a primeira coisa que a professora falou para mim, falou, Michele, sabe qual é o principal na música para quem canta? É como se fosse o combustível para cantar? O ar, o fôlego. A gente tem que inspirar, enchendo o diafragma. O diafragma é aqui, um músculozinho que tem aqui em cima do estômago. E a gente armazena esse ar. E aí, quando ele sai, ele passa pelas nossas pregas vocais. E na pregação, na vibração das nossas pregas vocais, ele cria o som. E ela fala, sem ar, se você não treinar a respiração, se você não tiver fôlego, você não vai conseguir cantar. Você não alcança as notas. Não vai sair a afinação, o timbre certo. Olha como o ar, o fôlego é importante para nós, querido. E você não precisa ser um músico, um cantor profissional, você é um adorador.
O seu fôlego de vida, seja afinado ou não seja afinado, seja com aula de canto ou não seja com aula de canto. Louva Ele, exalta Ele. Nós vimos no culto passado, Efésios capítulo 1, 6, diz que nós fomos criados, escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. O nosso respirar serve, o nosso fôlego, querido, para louvar a glória do nosso Deus, para cantar as maravilhas do nosso Deus. Olha como nós somos importantes. Olha como o nosso louvor, a nossa adoração, a música que nós fazemos para o Senhor é relevante. Porque nós somos criados para isso. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aleluia? Aleluia. A música tem grande influência sobre o homem. A ciência diz que a música ativa o nosso sistema cerebral. Ela libera dopamina, que é um neurotransmissor que envia sinais para nossas células nervosas. Olha o poder da música no nosso corpo. Motivando-nos a sentir prazer, bem-estar, atenção e foco. Quando você está cantando, querido, o seu cérebro está liberando dopamina, está liberando prazer, bem-estar, atenção e foco. A música influenciando o nosso corpo. A música ilumina várias áreas do nosso cérebro. O córtex auditivo, os sistemas responsáveis pelas memórias e emoções, o córtex motor, a parte que cuida da nossa parte motor, dos nossos movimentos, do nosso movimento do nosso corpo. Olha que influência que a música tem. Ela afeta o nosso córtex responsável pelos nossos movimentos. Por isso a facilidade de a gente ouvir um ritmo, alguma coisa, a gente ficar com o nosso pezinho. Ou o nosso corpo ficar balançando, a nossa cabeça. Porque a música tem esse poder de nos movimentar. Aleluia. Por isso nos balançamos como ouvimos uma canção e um ritmo. A música tem o poder de influenciar o nosso humor, o estresse. A música tem o poder de reduzir a dor e a fadiga. Sabe quando você está fazendo exercício na academia? Tem sempre uma música lá tocando, não tem? É estratégia. Quando você está fazendo uma faxina em casa, a mulherada sabe muito bem disso, não sabe? Põe um louvor que fica mais fácil, não é? Você está levando o seu corpo a um esforço sobrenatural, às vezes, né? Tanto na academia, um corpo que está acostumado a levantar 100 e poucos quilos, 200 quilos, ou fazendo a faxina, se esforçando, você sabe que vai ficar dolorido no dia seguinte. Mas você entende que quando você está ali fazendo com a música, você não sente dor? Você nem se cansa. Porque ao mesmo tempo está sendo liberado dopamina. Você está se exercitando, você está esforçando o seu corpo além das suas forças, mas porque está tocando uma música, querido, você não sente cansaço nem dor. Olha o poder da música. A música influencia nosso corpo, nossas células, nossos órgãos e também a nossa alma. Somos rodeados de música. Tem música no nosso trabalho. Tem música na rua. Quem nunca viu o carro dos ovos? A gente está rodeado de música o tempo todo, não é, pastor? Na TV, no cinema, todos os filmes são baseados com uma trilha sonora, não é assim? No supermercado, a música está de alguma maneira ali, de maneira para nos instruir, ou então trazer um intuito de alguma coisa. Num filme, quando você assiste, quem nunca chorou assistindo o filme? Quem nunca riu assistindo o filme? Quem nunca ficou tenso quando toca aquela música de suspense? Quem nunca sentiu medo naquela cena de terror, onde eles colocam uma música propositalmente para você ficar mais assustado? Tudo é intencional, querido. Tudo é intencional. A música mexe conosco, ela move algo em nós, ela traz uma influência. Ela tem o poder de provocar emoções, seja tensão, alegria, choro, medo. E aí eu te pergunto, por que que a música é tão poderosa? Você já parou para pensar? Às vezes a gente ouve, é gostoso, no carro, dentro de casa, fazendo uma faxina, dentro do culto. Mas você consegue compreender que se nós lemos lá no começo,
que Deus criou a música para o louvor dele, você entende por que ela é tão poderosa? Por que ela movimenta coisas em nós? Por que ela tem o prazer de mover o nosso... Não é assim? Às vezes a gente chega carregado lá de fora, sobrecarregado com muitas situações. Mas, de repente, a presença sobrenatural e manifesta num louvor tem o poder de tirar todo o peso. Tem o poder de curar, de transformar, de restaurar. A palavra cantada, a palavra da fé tem o poder até de te levantar por dentro e te dar uma estratégia para andar em fé. E aí você se anima e aquilo que te perturbava, que te oprimia, já não te perturba e não te oprime mais. Amém? A música comunica e expressa algo. Por meio da adoração a Deus, boa comunicação e a expressão certa. Por meio da influência errada, emoções, pensamentos, ações e atitudes que nos afastam do padrão de vida que Deus preparou para nós. Hoje talvez você esteja pensando, mas ela vai falar de ouvir música do mundo. Querido, não tem como falar. Não deixar de falar dessas coisas. A gente apanha um pouquinho, querido, mas a gente aprende. E é necessário, porque é salvação para nós. Amém? Glória a Deus. Se eu preciso renovar a minha mente pela palavra para permanecer no caminho da justiça, então eu também devo cuidar dos meus ouvidos. Se você é nova criatura, o que diz para nós? A gente nasceu de novo, o nosso espírito é recriado, mas a mente, a alma está sendo salva pela renovação da palavra, pela renovação da mente pela palavra. Amém? Então, se a gente expõe os nossos ouvidos, querido, à mentira, a engano, a princípios que não são os princípios do Senhor, como a gente vai ter uma mente renovada? Como a gente vai caminhar com sucesso no caminho da justiça? A palavra do Senhor não diz para a gente guardar o nosso coração? Os nossos ouvidos são portas do nosso coração. Então, a gente precisa fechar portas. Amém? A adoração não é viver para Ele, é viver por Ele, por meio dEle, expressando a vida dEle? Isso é adoração? Então, através da música, tem que ser da mesma maneira. Eu não posso, querido, uma vez me encher da palavra, dentro da igreja, e lá fora me encher de tudo que é fora e contrário à palavra. Amém? Um verdadeiro adorador tem consciência disso. Aleluia. Ouça a voz do Senhor. A música não é a criação do diabo. Nós vimos que a música foi criada por Deus. É a criação perfeita de Deus e Deus entregou como propriedade aos homens, para expressar a Ele uma adoração especial e perfeita. Mas o que aconteceu nesse meio desse caminho? A gente entende que um querubim se rebelou. E aí tudo que ele faz é perverter aquilo que Deus fez perfeito. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. Deus é bom em todo tempo. Ezequiel 28, do 13 ao 18.
Eu vou ler na versão NVI, porque essa é a versão que fala sobre os instrumentos, para a gente entender melhor esse contexto, amém? Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que foste criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu te designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você se corrompeu. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Expus você diante dos reis para que o contemple. Por meio dos seus muitos pecados no seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Aqui nós estamos falando de Lúcifer. Amém? Ele era um querubim ungido. E aí, quando você pode ver no verso 13. Cadê? Que está falando dos seus tamborins. No verso 13. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Aqui a gente compreende que Lúcifer tinha um papel no céu. E esse papel era o louvor. Muitos estudiosos acreditam que ele era o regente no céu, do louvor e da adoração a Deus. Mas ele pecou. E aí, abre em Isaías 14, para a gente entender um pouquinho mais do que ele fez. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer é aquele que leva a luz. Ele adorava a Deus por meio da música, mas agora ele desejava ser adorado. Amém? Ele estava lá com o Pai, perto do Pai, mas nele se achou iniquidade, se achou pecado. Ele era regente do louvor e da adoração, mas ele perdeu isso, porque enquanto ele era adorador, ele estava no caminho certo. Amém? Mas quando ele desejou ser adorado, elevar o seu trono acima de Deus, aí ele perdeu todo o propósito, deixando de ser um anjo de luz ou aquele que leva a luz, para se tornar Satanás, o adversário, o opositor, o inimigo de Deus. Amém? E como você pode ver, tanto Ezequiel como aqui em Isaías, ele foi lançado para a terra. E a palavra do Senhor diz que ele não veio sozinho, querido. Quando ele saiu, quando ele foi expulso, ele trouxe 1/3 da parte dos anjos juntamente com ele. Agora você entende o poder da influência na música. A música foi criada por Deus para adoração. Deus compartilhou conosco. Satanás, como Deus desse século, deturpou e perverteu a música. Satanás não cria nada. Tudo o que ele faz, a criatividade dele, que ele não tem, é perverter, corromper tudo o que Deus criou. E a música, com a música não é diferente.
Você compreende? Se a música foi criada para o louvor da glória de Deus, nós estamos vendo aí na humanidade tudo menos isso. Hoje está insuportável ouvir músicas seculares. Eu não sei se você ainda ouve. Mas se você ouve, ou você passa por algum lugar, você ouve alguma letra, alguma coisa, você fala, Jesus, está tão escancarado desse jeito. Antes era um pouquinho ruxido, né? Era maquiado com alguns poemas, umas melodias diferenciadas, palavras mais escondidas, disfarçadas. Hoje não, está escancarado. Aleluia. Hoje nós podemos ver e perceber que a música não tem mais a influência de Deus, mas a influência do Deus desse século. A gente começa a compreender algumas coisas e a gente vê a separação mesmo do santo e do profano. Você prefere o santo? Aleluia, glória a Deus por isso. Nós não estamos conseguindo ver Deus nas letras, nem as características de Deus, nem os valores de Deus, nem os princípios de Deus, nem o caráter de Deus. Então, por que cantar? Por que ouvir o que não expressa Deus? Por que dar ouvidos ao que não é a verdadeira adoração? Ao que não edifica? Ao que não constrói? Muito pelo contrário, está desconstruindo, está destruindo a humanidade. Os valores, os princípios, afastando cada vez mais o homem de Deus. Eu prefiro estar perto. Aleluia. Glória a Deus. Se o natural e o espiritual estão interligados por meio da música, cuidado. Eu repito. Se o natural e o espiritual estão interligados por meio da música, nós devemos ter cuidado com o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos cantando. Você está movendo o reino espiritual. Por mais simples que seja, por mais inocente que pareça, querido, às vezes a letra é até boa, mas a melodia, existem frequências, existem ritmos, tudo isso, a música não é só a letra, tem muito mais por trás disso. A frequência, o ritmo, o que ela está movendo, o que ela está movendo em nós. Até tudo isso a gente tem que ficar esperto. Se a música foi criada por Deus e ela foi pervertida pelo inimigo, nós entendemos que só existem 2 tipos de influência na música. Amém? Você consegue perceber? Se foi Deus que criou, era para ser até hoje, se o homem estivesse diante de Deus sem pecado, se não tivesse assistido a queda. Se o diabo veio para perverter e a gente está vendo um outro tipo de influência na música, então só tem 2 tipos de influência. A influência de Deus e a influência do diabo. Olha como isso é sério. Radicalismo. Ah, mas é caretice só ouvir música da igreja. É muito radical isso. Será, querido? Não. É consciência de verdadeiros adoradores. É consciência de não se contaminar. Lembra que nós falamos de Daniel no culto passado? Ele decidiu. Ser um adorador requer de mim e de você uma decisão. Requer de mim e de você uma consciência. Tudo que nós fazemos, fazemos com consciência. Por isso nós não somos olhados pelo Senhor como inocente. Ele nos deu livre-arbítrio. Quando nós somos conscientes do que fazemos, querido, fazemos sabendo que não é para fazer, querido, há consequência. Então esteja debaixo da influência certa. Amém? Que não se contamina com as coisas desse mundo. Porque, na verdade, nós nem somos daqui. Tem a satisfação nas músicas que adoram ao Senhor. Tem a alegria. Ah, mas as músicas são caretas. É chato ser crente. Não é, querido. Quando o Luiz pega aquela bateria ali, toca em ritmo de tambor, querido, parece que a gente está indo para a guerra. Não é bom? Não é? Cantar sobre fé, falar sobre fé, quem a gente é, quem a gente pode, o que a gente tem.
Isso está trazendo influência no nosso reino, no reino espiritual, ao nosso favor. O diabo não vai ter acesso a nós, querido, na nossa vida. A gente não aprende que morte e vida estão no poder da língua? Quando a gente está cantando, a gente está falando. Então, fale vida. Cuidado para não falar morte, se você não quer colher morte na sua casa, na sua família. Amém? Nós que somos mães, vocês que são pais, os que vão ter filhos ainda, avós, vamos preservar as nossas crianças dessas influências, dessas músicas aí de fora. As nossas crianças precisam ser conservadas em pureza. Criança foi feita para ser criança, ouvir música de criança, dançar como criança. Amém? Glória a Deus, a música pervertida, imperfeição, nos dias de hoje, ela mostra o amor de uma outra maneira. O amor foi reduzido à luxúria, sensualidade, adultério, traição, inimizade, ódio, vingança. Logo o amor, que é algo tão puro, criado por Deus, porque Ele é o próprio amor. Você entende? Se Ele é o próprio amor, a gente canta o amor de Deus. Como a gente pode cantar outras coisas? Aleluia! Ela tem o poder, a imperfeição do que foi criado, da música pervertida, ela perverte a paz em depressão, dependência, vícios, rebelião. Não é isso que a gente vê nas canções dos dias de hoje? A confiança, nós cantamos quem somos, temos e podemos, mas hoje em dia a gente vê o homem totalmente desconstruído, não confia nem mais em quem ele é. E aí, músicas que causam depressão, baixa estima. Quem nunca ouviu uma sofrência? O homem se colocando sempre no lugar de vítima, de sofredor. Mas aí você entende que em Cristo Jesus você não é vítima, querido. Jesus não morreu para você ser vítima, Ele morreu para você ser mais que vencedor em todas as coisas. Aleluia. Mais sutilmente, querido, Satanás entra com mensagens das trevas disfarçadas em ritmos legais. Quem nunca ouviu um ritmo e falou, nossa, a música não é boa, mas que ritmo gostoso para dançar? Sutilmente, numa festa, num lugar, num ambiente. Mas cabe a mim e a você vigiarmos. Amém? Ele usa a música para impregnar doutrinas e pensamentos. Se Deus tem uma boa influência por meio da música, Satanás, ele quer impregnar nas pessoas doutrinas erradas, pensamentos errados. E a gente sabe que uma emoção errada, um entendimento errado, vai produzir uma ação errada. Esse é o poder dos pensamentos, não é assim? Você pensa, você produz o que você pensa numa ação, numa palavra. Por isso é necessário, querido, nós vigiarmos. Porque os filhos de Deus não podem viver dizendo, não tem nada a ver. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada demais. Vigia. O reino espiritual é mais real do que a gente pode imaginar. Ele é mais real, na verdade, do que o reino natural. Porque o natural vai acabar. Os céus e a terra vão passar. Mas o espiritual vai permanecer para sempre. E você é um ser espiritual, querido. Você é um ser eterno. Amém? Mas e a música cristã? É possível a influência de Satanás? Nos dias de hoje nós estamos vendo isso. Sim. Músicas que questionam o caráter de Deus. Músicas que atribuem o mal a Deus. Ações contrárias à natureza de Deus não são músicas sobre a influência divina. Infelizmente, a gente vê louvores totalmente contrários à palavra. E totalmente contrários a quem Deus é. Né? Deus fere, Deus mata, Deus pesa a mão. Ou então aqueles louvores, né? Eu sofri, aconteceu isso, Deus só apareceu lá no final da música. Deus só foi honrado e glorificado lá no fim, né? E onde é que ele estava no começo, quando você estava passando por tudo? Ele estava com você. Por isso a importância, querido, que nós temos o cuidado doutrinário da nossa igreja, do Ministério Verbo da Vida, em avaliar e analisar as canções, as letras. Porque se a nossa realidade em Cristo é uma, querido,
nós precisamos cantar as verdades. Se a adoração é expressar a vida de Deus, quem Ele é, então a gente canta a verdade. A gente não canta qualquer coisa. Amém? Porque se a música tem tanta influência na sua alma e em você, Deus se preocupa com que você cante a verdade. Amém? Glória a Deus, Ele quer o seu espírito edificado. Lembra, você é um espírito, você não é uma emoção. A gente quer música para alisar nosso ego, a nossa emoção, para curtir uma fossa, para sentir pena da gente mesmo pelo que a gente está passando. Vamos sair do nível das emoções? Vamos entrar no nível da fé? Amém? Você é um ser espiritual. Fé é a sua moeda de troca, é o seu acesso ao céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, e a gente entende e compreende, né? Mas você pode pensar, mas, poxa, até os louvores, influência do inimigo. Querido, muitas vezes os cantores que estão compondo não são culpados porque estão cantando ou compondo uma letra que está fora da palavra. Lembra que a gente falou e Jesus disse para a samaritana? Vocês adoram que não conhecem. Por isso, a necessidade de conhecer a Deus por meio da sua palavra, querido, vai fazer a gente falar certo. Vai fazer a gente cantar certo. Amém? O povo perece por falta de conhecimento. Então, é necessário, quando eu me coloco na posição de conhecer ao Senhor, eu não vou falar qualquer coisa. Eu não vou pregar qualquer coisa. Eu não vou cantar qualquer coisa. E talvez, para quem compõe uma música, e nós vemos isso no Verbo da Vida, graças a Deus, às vezes são músicas até diferentes, né? Todo mundo fala que as nossas músicas são diferentes. Porque a gente canta a palavra. A gente não vai alisar as emoções. Amém? E a gente precisa ter essa consciência. É difícil mudar? Se você se expor, querido, cada vez mais a verdade. Mais prazer você vai ter. E aí você vai deixar de ser uma presa fácil. Para o inimigo sempre te prender no ringue das emoções. É tudo que ele quer. Um crente emocionado. Porque aí ele vai criar uma situação atrás da outra, querido, para você ficar preso nas suas emoções. E preso nas suas emoções, você não sai do lugar. Eu sei porque eu já tive assim por muito tempo. E quando vem, eu falo, Satanás, sai. Porque luz chegou, palavra chegou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho, eu sei quem é o meu Pai. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em Cristo, a adoração verdadeira foi restaurada. Somos verdadeiros adoradores. Nossa música deve expressar a nova realidade. Músicas espirituais são inspiradas pelo Espírito Santo em nós. Não há outra inspiração. O Espírito Santo está aqui para nos inspirar a cantar ao Senhor. Amém? Nós cantamos a nova aliança. Nós não estamos em Moisés, nós não estamos em Davi, nós estamos na nova aliança e não na velha aliança. Nós estamos em Cristo, então nós cantamos Cristo. Amém? Nós vemos muitas canções, muitas músicas cristãs baseadas no Velho Testamento. Para o povo de Israel era uma outra realidade, outra aliança, outra promessa. Em Cristo, nova aliança, promessas superiores. Amém? Glória a Deus, nós precisamos entender essas verdades. Cantamos a palavra e ela tem o poder de influência contra o inimigo. Olha como o louvor da igreja, do corpo de Cristo, tem o poder. Você acha que o inimigo gosta de te ver cantando a verdade da palavra? Ele foge. Glória a Deus, querido, você tem essa consciência hoje. Louve mais, cante mais. Quando as coisas estiverem estranhas dentro da sua casa, situações, coloque um louvor. Desde o começo do ano, Deus tem falado ao coração da Vanessa, louve mais, cante mais, adore mais, põe o louvor. Os cultos têm sido conduzidos com mais louvor, mais adoração. Estratégia de Deus para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Abre 2 Crônicas, capítulo 5. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico maravilhada. Eu fico perguntando, Senhor, por que não acontece? Faz de novo, Senhor. 2 Crônicas, capítulo 5,
versículo 13 e 14. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graça. Quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Algumas versões dizem que eles não conseguiam ficar de pé, por causa da glória de Deus manifesta, por meio da música. Amém? Eu compreendo aqui que não era qualquer música. Amém? E isso na velha aliança, queridos. Você não entendeu? Isso aconteceu na velha aliança. Eles não eram salvos, não tinham nascido de novo, não eram justiça de Deus. O sacrifício que eles entregavam uma vez por ano não era suficiente para tirar o pecado, só para cobrir. E eles experimentaram de um momento de louvor e adoração por meio da música, a ponto da glória encher aquele lugar, eles não conseguirem ficar de pé. Tamanho era o poder da presença manifesta. Aleluia. Se na antiga aliança a música tinha esse grande poder, querido, quem dirá no dia de hoje? Por que não pode acontecer? Por que não é para mim e para você que somos igreja? Por que não é para nós que temos uma perfeita comunhão com Deus hoje? Eles tinham o véu. Existia lá o tabernáculo, o átrio, o povo ficava no átrio. Era do lado de fora. Tinha o santo lugar dos sacerdotes e o santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia entrar. Onde ficava a presença de Deus. Tinha um véu ali separando, querido. Resumindo, eles adoravam o Senhor distante. Hoje, para mim, para você, não tem véu. O que impede? Por que não pode ser poderoso? Por que não pode acontecer de uma glória maior ser manifesta? Diga assim, eu preciso desejar. Às vezes é só desejar, querido. Às vezes é expectativa. Às vezes é sair de casa desejando essas coisas. É adorar no nosso dia a dia. Lembra que eu falei que a adoração não é só dentro da casa do Senhor, não é limitada a um lugar físico? A gente adora porque a gente é adorador. 24 horas por dia, onde quer que a gente esteja. Mas essa adoração, querido, só de você andar retamente, andar em santidade, fazer o certo não é o suficiente. Tem que buscar comunhão com Ele. Tem que buscar relacionamento com Ele. Não tem como, querido, estar conectado estando longe. Ele está dentro, mas você está com Ele. A gente está consciente da presença. A gente ouviu aqui domingo sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Quantas manifestações do Espírito Santo que ele sente, que ele ama, que ele tem ciúmes, que ele se entristece. Mas a gente se importa com a presença dele, a gente anda com ele, a gente consulta, a gente conversa com ele. A gente entrega a nossa vida, o nosso dia, a nossa família. Antes de decidir alguma coisa, a gente pergunta, Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, eu quero te ouvir. Espírito Santo, me guia nisso. Você diz que os filhos são guiados por você. Agora imagine essa consciência, essa prática, essa vida com Ele todos os dias. Quando você entrar por essas portas, querido, o que vai acontecer? Vai ser fácil. O ministério de música não vai precisar nem fazer força. Na verdade, você precisa entender, querido, que você não precisa do ministério de música para cantar. Tem um louvor dentro de você. O seu próprio corpo é inserido de som, de instrumentos, palmas, dedos, pés. Você pode fazer a sua canção. Você pode falar, você pode cantar, você pode salmodiar. Mas a gente terceiriza para o ministério de música. Faça o seu louvor e a sua adoração dia a dia. Aleluia.
Glória a Deus. Nós, como igreja, devíamos estar num patamar muito mais elevado. Efésios 5, 18. Agora que pegou, hein? Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você compreende como se enche do Espírito? Música está envolvido. Porque salmodiar, querido, salmos são poemas cantados. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Não está falando sobre orar. Não está falando sobre jejuar. Podia estar falando sobre muitas coisas, se encher do Espírito. Mas está falando sobre música. Enchei-vos do Espírito. Então, querido, nós podemos entender que se não estamos salmodiando, não estamos louvando, não estamos cantando hinos e cânticos espirituais, então nós não estamos nos enchendo do Espírito. Então, essa nuvem de glória manifesta, esse sobrenatural que aconteceu na velha aliança, vai acontecer como na nova aliança? Se nós não estamos nos enchendo do Espírito, e aqui Espírito é em letra maiúscula, é do Espírito Santo, intimidade, relacionamento. Amém? Você foi criado para louvar e adorar. Mais uma prova, se você se enche do Espírito Santo, como? Por meio da música, por meio do louvor, por meio da adoração, através da música. Davi não tinha o Espírito Santo dentro. A gente está lendo o livro de Salmos, não é? A maioria dos salmos escritos foram escritos por Davi. E ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. E o que Davi fez? Ainda assim, ele escreveu e cantou a maior parte do livro de Salmos. Glória a Deus, a gente tem que aprender muita coisa. Se a gente tem o Espírito Santo, e a palavra diz que não será de maior glória o ministério do Espírito, o que a gente poderia estar fazendo? Por meio do louvor e da adoração? Aleluia, isso é a antiga aliança. Abra em Atos 16. Aleluia, querido. Dá glória a Deus para eu saber que você está recebendo. Aleluia. A gente apanha, mas a gente sabe que papai corrige porque ama. É para crescimento, é para expansão. É para colocar Satanás envergonhado no lugar dele. Porque quando o conhecimento chega, querido, ele não te para mais. Ele não te impede mais. É impossível um adorador ficar calado sem louvar e adorar o Senhor. Chegar no culto com cara de prejuízo. Quando você entende que você é um adorador, porque você tem a vida de Deus, você pode cantar assim, você pode levantar as mãos em rendição, você pode pular, você pode correr, você pode sorrir. Amém? Você pode celebrar. Eu era uma pessoa que eu detestava, querido, louvor de celebração. Antes de eu conhecer a palavra, né, revelada, o poder da alegria. Eu só gostava de louvor que me fazia chorar na presença de Deus. É errado? Não é. A gente se quebranta porque sabe quem Ele é. E quando a presença manifesta nos cobre, a gente sente aquele constrangimento por causa do amor dEle que nos alcançou. Mas eu só gostava de música assim. Se eu ouvisse uma bateria, uma dança, alguma coisa, eu falava, nossa, como me incomoda nas outras igrejas, tá? Por mim, não devia ter nem... Naquela época, não tinha nem bateria que eu não queria. Mas a gente pode celebrar com alegria, porque aí o entendimento chega do que Ele fez por nós. E aí a gente entra em festa, querido. Porque a gente estava na boca do leão, aquele que pensa que é o leão, né? Jesus nos tirou de lá. Amém? E aí Jesus tirou a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos planos. Jesus tirou da boca do leão o nosso futuro. Está tudo pronto, já está feito. Amém? Então nós podemos andar em alegria.
Nós podemos celebrar, querido, porque a vitória já é nossa. Em todas as coisas. Até aquele problema que você está enfrentando há algum tempo, querido, o final dele é vitória. Porque Deus disse que é vitória. Só que, querido, se você perder o seu foco, a fé, vai demorar um pouco mais para acontecer. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Permanece, persevera. Amém? Atos 16, 24. Você conhece bem essa passagem. Você viu até agora sobre louvor na antiga aliança. Dos homens que não tinham Deus perto, dos homens que não tinham comunhão com Deus perto, que os homens que não tinham o Espírito Santo habitando dentro. E agora nós vamos ver em Atos, a nova aliança, amém? O poder do louvor também. Aleluia. Atos 16, versículo 24. Você conhece essa história? Paulo e Silas na prisão. Deixa eu ver. 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Quem? Paulo e Silas. Lembra da história? Eles foram presos porque eles repreenderam um demônio de adivinhação naquela moça que dava lucro aos seus senhores. Eles eram culpados? Estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Amém? Depois de lhes darem muitos açoites, 23, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. De repente sobreveio, não veio um terremoto, querido, aí está falando que um tamanho terremoto. Nova aliança, o poder do louvor, porque eles oravam e cantavam louvores a Deus. Não foi qualquer música que provocou aquele terremoto, querido. Eu não creio. Se Paulo e Silas não tivessem comunhão com Deus, uma vida de adoração, querido, pode ter certeza que nada teria acontecido. Mas a diferença de um louvor ungido, a diferença de um louvor, uma música cantada por um verdadeiro adorador, que ele não tem como sobrenatural não se manifestar. Os terremotos espirituais é para mim e para você. O sobrenatural, por meio da música, é para mim e para você. A música no nosso lábio, saindo de verdadeira adoração do nosso coração, querido, vai ter o poder, sim, de transformar as circunstâncias. A música cantando a verdade, querido, de Deus, expressando o caráter de Deus. Quem você é em Deus, o cantando corretamente, sobre a influência de Deus, querido, tem o poder, sim, de mudar a sua vida, o seu dia, a sua história, o seu futuro. A gente ora, mas a gente precisa louvar. A gente precisa orar e a gente precisa cantar. Lembra que a oração fala de ações de graças logo depois? Súplicas. E também termina com ação de graça. Termine agradecendo ao Senhor por meio de música, cantando ao Senhor. Renda graças todo dia pelo seu milagre. Cante, louve mais, adore mais. Provoque o céu, mova as águas, os rios que estão dentro de você. Lembra? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o Espírito Santo dentro de você. Amém? Foi a verdadeira adoração em espírito e em verdade, por meio da música, que moveu o sobrenatural. A adoração dos filhos de Deus é algo poderoso. Paulo e Silas estavam num lugar horroroso, numa situação horrorosa, num ambiente horroroso, porque dizem que as prisões naquela época eram bem úmidas, escuras. Estavam com os pés presos em troncos. Querido, se fosse eu e você, talvez a gente estava murmurando, né?
Sabe que esse é um problema também? Quando a situação vem, não sai música da nossa boca, sai murmuração. E aí a gente está anulando toda uma oração. Todo um tempo que a gente está orando, chamando a existência em fé. Está doendo, está difícil, está sob pressão? Louva, canta, não murmura. Põe aquela canção que te levanta, não põe aquela canção que te coloca mais para baixo. Você não é pobre, cego e nu. Sou pobre, cego e nu. Você não é vermezinho de Jacó. Vai chorando, geme e chora, não. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Não é melhor cantar isso? Você não está vendo a nova fase, você não está vendo a nova estação, nada está saindo do lugar, as coisas só estão piorando, mas você está. Só vai melhorar, só porque você olha para Ele. É olhar para Ele, é se voltar para Ele, é olhar para os montes, para o alto, de onde vem o socorro. Davi estava tão inspirado, e a gente vê ali tantas situações, a gente compreende o que já Davi passava, porque muitas das emoções estavam expressas nos seus salmos. Mas existiam canções proféticas, salmos proféticos que levavam ao Messias, a Jesus. Então Davi foi inspirado para falar daquilo que ninguém sabia, Jesus. Aleluia, querido. No momento do louvor e da adoração, você pode receber revelações do Senhor por meio do seu Espírito. Uma canção profética ao seu respeito, ao respeito da sua casa, a respeito da sua família. Use a música como ferramenta, como arma de combate. Use a música com o escudo da fé. Não se cale. Vá para cima. Amém? O livro de Salmos terminou no verso 150. Atos dos Apóstolos terminou no capítulo 28. Não acabou. Você pode dizer, não acabou? O corpo de Cristo está na terra. A igreja de Cristo está na terra. Nós podemos mover o sobrenatural por meio do louvor e da adoração. Nós podemos escrever os atos da igreja. Nós podemos fazer o sobrenatural acontecer. Eu não sei você, querido, mas eu não quero passar desapercebido aqui. Eu quero ser lembrada por algo. Eu quero ser lembrada como uma verdadeira adoradora. Eu quero ser lembrada pelos milagres que eu provoquei, que eu fiz com que acontecesse, por causa da minha vida de adoração. Por causa da minha fé na música, através da música. Expresse Deus, escolha adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Comece a mudar os seus dias, o curso da sua história, por meio da música. Canta mais, querido. Vai para cima, não retrocede. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado e pratique essa palavra, que você não veja mais a música, a adoração da mesma maneira, que você provoque o reino do Espírito por uma decisão de ser um verdadeiro adorador em ação, não parado, não letárgico, não retrocedendo. Amém? Deus abençoe.